vamos começar aí, lembrando que essa aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube, e eu também vou disponibilizar os materiais de apoio, que são os slides. Só que esses slides aqui nada mais é do que algumas informações adicionais e as questões que vocês já têm na ficha que eu liberei previamente para vocês. Então, a gente vai responder aquelas questões da ficha. As questões que a gente já respondeu do material, tanto nos exercícios de casa, quanto nos exercícios feitos em sala de aula, que envolvia DLPA, que envolvia DNPL, eu não vou repetir, não. Eu vou trazer questões novas, mas que vocês vão ver que é bem similar a forma de resolver, certo? Então, vamos começar aí, trabalhando o nosso Vale a Pena Ver de novo. Vamos começar com DLPA e DNPL. Primeira informação que eu tenho para vocês. Qual é essa informação? Geralmente, é histórico da nossa banca, certo? Não cobrar muito DLPA. A banca, ela cobra mais DNPL. Mas a banca já cobrou DLPA, Yane? Já. Só que, na maioria das vezes, como a gente vai ver as poucas questões que envolvem DLPA que estão aqui, a banca cobra DLPA de uma forma mais teórica. Quando ela cobra DNPL, ela faz um joguinho DNPL com DLPA. Mas de uma forma mais prática, de cálculo mesmo, a banca cobra mais DNPL por ser uma demonstração mais abrangente, um pouco mais complexa do que a DLPA. Mas aí a gente vai ver as duas formas, porque ninguém sabe aí, está no edital, a lei das SAs está no nosso edital, assim como o CPC 26, que traz a DNPL, está no nosso edital, então pode ser cobrado. Então a gente vai ver as duas formas, mas vamos dando mais ênfase à DNPL. Então, o que a gente tem que saber sobre a DLPA? Primeiro, que a gente já viu isso na nossa aula introdutória, com relação ao nosso Vale a Pena Ver de novo, que ela é obrigatória segundo a lei das SAs. Então, a DLPA, ela não está no CPC 26, que trata sobre a apresentação das demonstrações. Ela está lá na lei das SAs. O que é a DLPA? É a demonstração do lucro / prejuízo acumulado. Tinha uma conta no PL que era lucro / prejuízo acumulado, e a gente vai ver já já que essa conta ela mudou de nomenclatura. O que acontecia? A gente tem as contas patrimoniais e a gente tem as contas de resultado. Contas patrimoniais evidenciadas no balanço e as contas de resultado que são evidenciadas na nossa demonstração de resultado, que são as receitas, as despesas, que são as de suas variações, custo, perda, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo os nossos lançamentos, que a gente tem as contas de resultado, para saber o desempenho econômico, para saber se a empresa teve lucro ou prejuízo, a gente encerra as contas de resultado, que a gente coloca no apurador, no ARI, encerra as contas de resultado. Se foi um lucro, a gente transfere esse lucro para a conta de lucro acumulado. Se foi um prejuízo, a gente transfere esse prejuízo para a conta de prejuízo acumulado. Certo? Então, a gente primeiro apura o desempenho, depois a gente transfere. Então, no primeiro momento, isso é evidenciado na ADR e depois isso é transferido para o balanço. Essa conta deixou de existir, Ayane? Não, ela não deixou de existir. Só que a conta de lucro acumulado, ela passou a ser uma conta transitória. Uma conta transitória para quem? Para as SAs. Para as SAs, não tem como encerrar o exercício com saldo na conta de lucro acumulado. Se você for olhar no artigo 178 da Lei das SAs, tem dizendo o seguinte: o patrimônio líquido é dividido em capital social, as reservas de capital, o ajuste de avaliação patrimonial, as reservas de lucro, as ações de tesouraria e os prejuízos acumulados. E isso foi uma alteração que veio com a 11941 em 2009. Percebam que não tem aqui a conta lucro acumulado, porque ela passou a ser uma conta transitória. Então, se eu sou SA, se eu tenho lucro, o que é que eu vou fazer com esse lucro? Eu vou colocar na conta de lucro acumulado, mas eu vou destinar esse lucro. Seja para uma reserva de lucro, seja para incorporar o capital social, seja para absorver um prejuízo acumulado que já exista. Então, eu vou pegar esse lucro e vou fazer o que com ele? Colocar na conta de lucro acumulado, mas eu vou dar uma destinação para esse lucro. Esse lucro, ele não pode permanecer lá. Mas se for um prejuízo, pode? Pode. Veja que a conta prejuízo acumulado, ela continua lá como conta de balanço, no PL, mas a conta de lucro acumulado, não.
Então, eu tenho que pegar o lucro e destinar o lucro. É meio que a ideia que se o lucro ele ficar na conta de lucro acumulado, ele passa a ideia de que ele não tem dono. Então, eu tenho que pegar esse lucro e tenho que destinar ele. Ou incorporo ao capital social, ou eu destino nas reservas de lucro, ou eu absorvo prejuízo. Então, ou eu distribuo dividendos. Então, o que a DLPA ela vai fazer? Ela vai mostrar o caminho desse lucro acumulado, dessa conta, tudo que entrou e tudo que saiu na conta de lucro acumulado, que é uma conta transitória e que antes ficava aqui no nosso PL. Então, percebam que eu vou evidenciar a trajetória da conta de lucro barra prejuízo acumulado. É uma conta dentro de um grupo que é o PL. Já a DMPL, não, eu vou movimentar todas as contas de PL. Então, na DMPL, eu vou ter movimentação do capital social, das reservas de capital, dos ajustes de avaliação, das reservas de lucro, da ação em tesouraria e do prejuízo. Por isso que a gente diz que a DLPA, ela está dentro da DMPL. Por que a gente diz isso? Porque dentro do PL, a gente tem uma continha, que é a continha de prejuízo acumulado, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o artigo 186 da Lei das SAs, que diz o seguinte: com o ajuste de exercícios anteriores, serão considerados. Antes de falar sobre isso, vamos estudar a estrutura. Então, o que é que eu preciso saber com relação à DLPA? Eu preciso saber o que é que entra, o que é que sai da conta de lucro acumulado. Então, o legislador, ele teve esse cuidado ao dizer o que é que movimenta essa conta. Então, no artigo 186, ele diz o seguinte: o que é que eu vou ter na DLPA? Eu vou ter o saldo do início do período. Então, se foi um lucro e se eu for uma SA, eu não vou ter lucro lá, de saldo inicial, porque eu não posso ter lucro parado naquela conta. Mas se eu sou uma SA e eu tiver prejuízo, eu vou ter um saldo inicial ali que vai ser devedor. Se eu não for SA, eu posso ter? Posso. Se eu não for SA, eu posso ter. Então, eu vou ter o saldo inicial, os ajustes de exercícios anteriores, se houver, e a correção monetária. Lembrando que a correção monetária aqui no Brasil, ela não tem mais, né? Ela deixou de existir antes até mesmo da resolução dos princípios. Se eu tiver reversão de reserva de lucro, eu vou evidenciar nessa conta. Se eu tiver lucro do período, eu vou evidenciar nessa conta. Se eu tiver qualquer constituição de reserva de lucro, que seriam as transferências do lucro para as reservas de lucro, eu vou evidenciar nessa conta. E a gente vai ver mais à frente todas as reservas de lucro e as particularidades dela. Se eu tiver dividendos, que é a destinação do lucro para dividendos, eu vou evidenciar. Se eu tiver a destinação do lucro para incorporar o capital social, eu vou evidenciar na DLPA. Então, é isso que eu vou ter na minha DLPA. Aí o legislador, ele disse o seguinte: galera, considera ajuste de exercício anterior os que forem decorrentes de mudança de critério contábil, de retificação de erro imputável a um exercício anterior que não possa ser atribuído a fatos subsequentes. Então, aí, nesse caso, a gente coloca em ajustes de exercícios anteriores. Como é um ajuste, eu posso ter um ajuste para mais ou um ajuste para menos. Depende aí do tipo de mudança de critério ou de retificação de erro que eu queira fazer. Então, basicamente, essa é a estrutura da minha DLPA. Eu sei que é complicado de lembrar, então a gente tem a musiquinha da DLPA, que a gente já trabalhou ela em sala também. Então, vamos lembrar a musiquinha da DLPA, para que a gente possa trabalhar aí. Deixa eu colocar aqui só a batida, tá? Para que a gente possa colocar aqui a batida. Deixa eu botar aqui rapidinho. É que Orlando estava falando comigo aqui. Deixa eu procurar aqui. Achei. Então, é o nosso forrozinho da DLPA. Então, vocês já se animam aí para o São João, que tá chegando. Quem gosta de São João, quem gosta de comida de milho. Porque, para mim, pamonha com queijo coalho não tem nada, não tem como dar errado. Então, quem gosta de comida de milho, quem gosta de São João, já se anima. E a gente vai cantar o forrozinho da DLPA para que a gente possa lembrar o que está no artigo 186 com relação o que é que vai conter na minha DLPA, certo? Então, a gente vai começar.
começa com o saldo inicial e depois tem os ajustes até chegar ao ajustado. Agora preste atenção, porque se houver reversão, você vai ter que somar e um novo saldo encontrar. Junto com a reversão, o lucro eu vou somar, mas se houver prejuízo, aí eu vou retirar. Siga aí, meu irmão, nos passos dessa canção, pois é cantando forró que juntos vamos passar. E para finalizar, só falta distribuir. Pode ser com reservas, dividendos ou capital. O que sobrar de sair, o nome é saldo final. E acabou a conversa num balancê bem legal. Aí a gente já faz o balanceio, já lembra da estrutura da DLPA. Então, o que é que tinha lá no artigo 86? Que tinha lá dizendo que na DLPA vai ter o saldo inicial. Então, a DLPA começa com saldo inicial. Depois eu vou ter os ajustes, se por acaso tiverem ajustes. E eu tenho que lembrar que esses ajustes, de acordo com o legislador, eles podem ser decorrentes de efeitos de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável de exercício anterior que não possa ser atribuído a fato subsequente. Então, eu tenho que lembrar o que é esse ajuste, que a banca já cobrou isso. Então, eu vou pegar o saldo inicial, eu vou, no caso, se o saldo for credor ou devedor, eu vou somar ou subtrair ao meu ajuste, dependendo da natureza do meu ajuste, e eu vou achar o meu saldo ajustado. Do meu saldo ajustado, eu vou, se houver reversão, você vai ter que somar. O que é reversão? É quando eu estou pegando uma reserva de lucro e estou revertendo ela. Então, eu estou tirando da reserva de lucro e colocando no lucro acumulado. Eu estou fazendo o caminho contrário da Constituição. Então, se eu tiver reversão de reserva de lucro, eu vou somar. Mas se tiver lucro do exercício, eu vou fazer o quê com essa conta de lucro acumulado? Somar também. Aí eu vou pegar o saldo ajustado, eu vou somar as reversões das reservas de lucro, se houver, eu vou somar ao lucro do exercício, se houver, mas se for prejuízo no exercício, ao invés de somar, eu vou subtrair. E eu vou achar o que eu tenho a distribuir, que é o meu saldo a distribuir. Lembra que eu não posso ter valores nessa conta se eu for uma SA? Então, o que é que eu tenho que fazer com esse saldo a distribuir? Eu vou ter que distribuir ele. Então, quais são as distribuições que eu posso fazer? Eu vou constituir reservas de lucro, ou eu vou distribuir para dividendos, ou eu vou incorporar o capital social. Então, eu tenho aqui, ó, e para finalizar, só falta distribuir. Pode ser com reservas, dividendos ou capital. Depois que eu pegar o saldo a distribuir e fizer a distribuição, se houver saldo, isso é chamado de saldo final, que vai ser o saldo inicial da minha próxima DLPA. Então, aqui no nosso forrozinho, eu tenho toda a estrutura da DLPA. Como é que isso é cobrado? Isso é cobrado, muitas vezes, dentro de questões teóricas que envolvam DMPL. Então, dúvidas com relação à DLPA, a gente vai deixar para praticar as questões teóricas quando a gente já viu DMPL, porque a gente faz tudo junto. Então, lembra, o que é que eu tenho que lembrar? A DLPA é obrigatória de acordo com a lei das SAs. Ela não está no CPC 26. A DLPA, ela vai evidenciar as mutações da conta de lucro / prejuízo acumulado. Nas SAs, a conta de lucro acumulado, ela não pode terminar o exercício com saldo lá, ela é uma conta transitória. Mas a conta de prejuízo acumulado pode? Pode. Está lá no rol de contas do meu PL, de acordo com minha lei das SAs. A DLPA, ela está contida na DMPL. A DMPL, ela vai movimentar todo o meu PL. E a DLPA é uma conta dentro do meu PL. Então, quando você faz a DMPL, que você coloca lá uma coluna para evidenciar as mutações do lucro, prejuízo acumulado, você está construindo ali o que a gente chama de DLPA dentro da DMPL. Então, e importante, a gente viu que o saldo inicial, se houver ajustes, eu tenho que ajustar para achar o saldo ajustado. E esses ajustes, eles podem ser o quê? Isso eu tenho que lembrar.
Então, esses ajustes, eles podem ser decorrentes de efeitos de mudança de critérios contábeis ou de retificação de erro imputável de exercícios anteriores que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, que eu não posso corrigir mais à frente. Então, aí a gente faz esse ajuste. Então, basicamente, se você se lembrar desses pontos dentro da DLPA, você consegue fazer uma questão tranquila sobre DLPA. Certo, turma? Dúvidas com relação à DLPA? Cantei aqui. É bom, né? Que a gente canta e os males espantam. Começa com saldo inicial, exatamente. Então, se dúvida tranquilo, pode seguir. Quando a gente estiver na DMPL, se tiver uma dúvida com relação ao DLPA, a gente volta, tá? Porque a gente vai deixar para fazer as questões tudo junto. Já que as questões de DLPA também envolvem DMPL. Então, vamos para a queridinha da Consulplan, que é a DMPL. A Consulplan já cobrou aí em 2 provas questões que envolvam DMPL. Na prova passada, teve questão prática de DMPL, questão teórica de DMPL. Então, aí, o que é que a gente tem com relação à DMPL? Ela vai mostrar as mutações do patrimônio líquido. A gente já viu no slide anterior que o patrimônio líquido ele vai conter algumas contas. E dentro dessas contas, são justamente as contas que, se houver movimentação, a gente tem que evidenciar na DMPL. Então, a gente tem o capital social, nós temos aí as reservas de capital, as reservas de lucro, os ajustes de avaliação patrimonial, a gente tem aí a conta de prejuízo acumulado, que todas são contas de PL. Então, se tiver movimentações nessas contas, a gente tem que evidenciar na DMPL. Então, o que é que eu tenho que saber com relação à DMPL? Que ela é mais ampla do que a DLPA, que a DLPA ela está contida na DMPL e que, apesar de não haver no PL uma conta chamada de dividendos, no parágrafo 2 do artigo 186 da Lei das SA, está dizendo que eu devo evidenciar que a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado deve indicar o montante do dividendo por ação e pode ser incluída na demonstração das mutações do PL, se elaborada. Então, o que o legislador falou? Ó, galera, eu não obrigo você a fazer DMPL, mas se você já vai fazer a DMPL, e como a DLPA está contida ali, beleza, tá ok. E ele diz mais, ele diz que eu devo evidenciar na DMPL as destinações do lucro que vão para dividendos. Então, por isso que, apesar de não existir uma conta no PL para dividendos, que dividendos a pagar é uma conta de passivo, toda a destinação do lucro para dividendos, eu vou constituir uma movimentação no meu PL e eu vou evidenciar essa movimentação dentro da DMPL. Então, na DMPL vão ter as movimentações das contas do PL, incluindo aí a destinação do lucro para dividendos, certo? Então, nesse slide aqui, a gente consegue olhar todo o PL. E eu tenho que colocar aí a atenção de vocês para as contas que podem ter natureza devedora, que são as contas retificadoras. Então, dentro do meu PL, eu vou ter capital social, que é o aporte dos sócios. Eu vou ter ajuste de avaliação patrimonial. O que é o ajuste de avaliação patrimonial? Que é o nosso AAP. O ajuste de avaliação patrimonial é quando eu pego bens de ativo e passivo e avalio o valor justo. A diferença nessa avaliação, eu vou colocar aí na conta de ajuste. Então, o AAP, ele pode ter natureza devedora ou ele pode ter natureza credora. Então, dizer que o AAP sempre será uma conta retificadora está errado. Porque se o AAP tiver natureza credora, como o PL é credor, ele vai somar lá, ele não vai subtrair. Mas se ele tiver natureza devedora, que pode ter, então, nesse caso aí, ele subtrai. Então, se tiver AAP, a banca tem que dizer a você se é natureza devedora ou credora. Ela vai dizer isso colocando a natureza da conta, ou ela vai colocar um sinalzinho de mais, um sinalzinho de menos, para representar a natureza, tá? Dentro do capital social, eu peço que vocês tenham atenção se tiver capital a integralizar. Por quê? Porque eu vou ter o capital subscrito. Esse capital subscrito, eu posso integralizar ele de uma única vez, ou eu posso integralizar ele de forma parcelada. Então, se eu tiver, por exemplo, 10 mil de capital subscrito, quer dizer que a obrigação da empresa, de acordo com o que foi determinado pelos sócios, é de integralizar 10 mil.
Só que se desse 10 mil, eu só integralizei 8. E tem 2 mil a integralizar. Então, esse capital a integralizar é uma conta que vai retificar o meu PL, evidenciando que uma parte daquele capital subscrito ainda não foi integralizado, mas que será integralizado. Então, capital a integralizar é uma conta retificadora. Se tiver essa conta retificadora aí dentro da sua de rol de conta ou da sua demonstração, você tem que lembrar que ele tem natureza devedora. Ação em tesouraria. Ação em tesouraria é quando a empresa compra suas próprias ações, retira suas ações do mercado. Então, nesse caso aí, a ação em tesouraria tem natureza devedora. Então, se tiver ação em tesouraria, a natureza é devedora. Essa conta ação em tesouraria, ela já foi cobrada com esse nome, ação em tesouraria. Ela já foi cobrada com o nome de ação de emissão própria, ou ela já foi cobrada com o nome de ação da própria companhia, de emissão da própria companhia. Então, se tiver qualquer tipo de conta relativa à ação em tesouraria, com essas nomenclaturas, vocês vão lembrar que a ação em tesouraria, a natureza é devedora. Prejuízo acumulado. Prejuízo é uma conta devedora. Então, o prejuízo acumulado sempre vai retificar o PL, vai diminuir o PL. Reservas de capital e as reservas de lucro. As reservas de capital, elas têm alguns propósitos. E dentre os propósitos é para absorver prejuízo. Mas a gente vai ver que na ordem de absorção de prejuízo, a reserva de capital, ela não é a primeira. Primeiro, a gente vai absorver o prejuízo com os lucros. Se não for suficiente, com as reservas de lucro. Se não for suficiente, a gente usa, por último, a reserva legal, que é uma reserva de lucro. E se mesmo assim não for suficiente, aí a gente pode absorver com as reservas de capital. Mas a gente vai ver essa ordem detalhadinha. Eu vou colocar aí detalhadinho para vocês lembrarem, porque pode cobrar. Então, o que é que eu tenho que saber, Ayane? Eu tenho que saber quais são as reservas de lucro. Então, quais são as reservas de lucro? Legal, estatutária, reservas de contingência, lucro para expansão, lucro a realizar, dividendos mínimos obrigatórios não distribuídos ou dividendos obrigatórios não distribuídos, incentivos fiscais e prêmio na emissão de debêntures. São essas aí as reservas de lucro. Então, se tiver qualquer reserva dessa, a gente vai saber que isso é uma reserva de lucro. O que é que eu tenho que saber com relação às reservas de lucro? Eu destaquei aqui, ó, a reserva legal. Por quê? Porque a reserva legal, ela tem um limite para ser constituída. E qual é esse limite aí para ser constituída? 5%. O limite de constituição da reserva legal é 5%. No entanto, a reserva legal, ela não pode ultrapassar 20%, se eu não me engano, do capital social. 20% do capital social. Então, vamos lembrar aí do limite de constituição da reserva legal. Qual é o limite? Ela é constituída em 5%. Se ela chegar a 20% do capital social, eu suspendo a constituição dela, porque ela não pode ultrapassar desse percentual, certo? Então, o limite de constituição da reserva legal é constituída a 5% sobre o lucro, e ela não pode ultrapassar 20% do capital social. Isso é importante que vocês saibam. Esse limite aí de constituição que pode ser cobrado. O que é importante que vocês saibam também, a ordem para absorver o prejuízo. Porque esse prejuízo vai ficar aqui para sempre? O ideal é que eu vá eliminando ele. Então, como é que eu vou absorver esse prejuízo? Então, eu vou absorver, primeiramente, com lucros acumulados, se houver. Então, eu absorvo. Se não for suficiente, eu vou usar as reservas de lucro. Então, eu vou usar todas essas reservas de lucro. A última que eu uso é a legal. Tanto que o legislador, ele coloca lucro acumulado, reserva de lucro, reserva legal. Aí você pergunta, gente, mas a reserva legal não é uma reserva de lucro? É, mas ele quer dizer que na ordem das reservas de lucro, a última que você usa é a legal. Mas aí, usei o lucro acumulado. Não foi suficiente para absorver todo o prejuízo. Usei as reservas de lucro que eu tinha. Não foi suficiente para absorver todo o prejuízo. Usei a reserva legal. Se ainda não for suficiente para absorver todo o prejuízo, aí você usa, por último, as reservas de capital. Então, essa ordem para absorção do prejuízo é bem legal que vocês lembrem dela,
porque pode ser cobrado, principalmente questões teóricas. E está lá na lei das SAs, o legislador ele faz questão de falar com relação a isso, certo? Então, como é que pode cair questões de DLPA e de DMPL? De DLPA, questão teórica e muitas vezes misturada aí com DMPL. Então, eu posso ter questões teóricas que vão abordar o quê? Vão abordar estrutura, vão abordar onde é que eu tenho obrigatoriedade de uma demonstração, onde é que eu tenho obrigatoriedade de outra demonstração. Vão abordar esses pormenores se tiver questões teóricas. Posso ter questões práticas? Pode, e é o que mais cai. As questões práticas é geralmente para que você calcule ou o saldo do PL, então a diferença é essa. Eu posso ter uma questão para que você calcule o saldo do PL após as movimentações, ou para que você calcule apenas as movimentações do período. Então, a gente vai ver aí esses dois tipos de questão, que a resolução é bem parecida, só que no saldo do PL eu vou considerar o saldo inicial do PL mais as movimentações do período, e nas questões que pedem apenas a movimentação do período, eu só vou considerar as movimentações do período para saber aí qual é o saldo final das minhas movimentações. Então, como a gente tem a musiquinha da DMPL. E essa musiquinha aqui é ouro. Por quê? Quando a gente for respondendo as questões, a gente vai respondendo elas cantando a musiquinha, lembrando da musiquinha, porque essa música, ela vai dizer os efeitos das movimentações no PL. Então, se você for calcular ou para achar o saldo do PL, ou para achar a movimentação do período, se você lembrar da musiquinha, você consegue fazer tranquilo as questões que envolvam DMPL. Então, essa musiquinha aqui, deixa eu colocar a batida também. Quem lembra, pode cantar, tá? A gente já começa cantando, então eu vou colocar, já vou cantar, que é aquela música Baile de Favela, tá? Então, deixa eu começar aqui, ó. Reserva de lucro, o efeito é zero, sua reversão, ela também zero, integralização, no dinheiro soma, mas se for perguntar no PL, efeito é zero. Se eu tiver lucro, somo no PL. Se for prejuízo, subtraio do PL. E os dividendos, ao distribuir, o efeito é negativo e segue o baile aí. Ação em tesouraria, ela é negativa. Já o AP vai depender. Se for credor, eu somo e devedor subtrai. O efeito no PL, a natureza vai dizer. Para finalizar, vamos nos ligar. Reserva de capital, no PL eu vou somar. Nesse funk moral, nunca vou errar. A aprovação já chegou a hora de passar. Então, aí, ó, a gente tem a DMPL e os efeitos das movimentações. Então, a gente já viu os pormenores, a gente já viu aí o que é que a banca pode cobrar em termos teóricos. Então, agora vamos para as questões da ficha. Qualquer dúvida, liga o microfone, pergunta. Se não entendeu, a gente repete, não tem problema. Ou então, pode colocar a dúvida no chat, que eu estou ouvindo, que eu estou vendo aqui, acompanhando o chat também, para que a gente possa aí fazer as questões de DMPL, de DLPA, e possa aí abordar o máximo possível dessas duas demonstrações. Então, questão 1 da nossa fichinha. Essa questão 1 aí, ela é da prova de 2012.1. E ela é uma questão bem parecida com a questão que a Consulplan cobrou na prova 2019.1. Então, é uma questão bem parecida mesmo. Então, eu tenho certeza que se cair questão de DMPL, vai cair nesse modelo. Então, se a gente entender como é que faz, a gente não vai errar. Então, vê só. Ele diz o seguinte. Uma sociedade empresária, cujo PL no início do período somava 100 mil, apresentou, em 2011, as seguintes pontuações em seu PL. Aí ele coloca aqui, ó, as movimentações do período. Aí eu vou me ligar. Se esse saldo aqui era o que o PL apresentava no início do período, isso aqui é o que a gente vai chamar de saldo inicial. Vejam que ele é positivo, né?
Rayane, ó, eu não sei o que é que compõe esse saldo inicial. Não tem problema. Porque se ele não detalhou, é porque isso não vai ser diferente aí, isso vai ser indiferente para que você responda a questão. Aí o que eu tenho na cabeça? Se ele pedir apenas o saldo da movimentação do período, eu só vou olhar para essas contas aqui, ó. Se ele pedir o saldo do PL atual ou o saldo final do PL, eu vou lembrar que eu vou pegar o saldo inicial, que ele já deu, e eu vou somar ou subtrair ao efeito total das movimentações do meu período, para achar o saldo do meu PL. E assim a gente consegue fazer tranquila essa questão. Então, bora lá. Ó. Eu tive um lucro no meu PL aí, no meu período, de 20 mil. Se eu tiver lucro, somo no PL. Então, o que é que eu vou fazer com esse lucro? Eu vou somar. Então, deixa eu marcar ele aqui de amarelinho. Eu vou fazer o que com ele? Eu vou somar. Eu coloquei um maisinho aqui, ó. Isso na sua prova, você coloca esse maisinho do lado para lembrar que você vai somar ele. Aí eu tive destinação do lucro para reserva. Então, eu constituí uma reserva de lucro. Reserva de lucro, o efeito é zero. E a reversão também é zero. Por quê? Porque constituição de reserva de lucro, eu estou permutando duas contas do PL. Eu estou tirando da conta de lucro e colocando na conta de reserva de lucro. Então, eu não estou aumentando o meu PL nem diminuindo. Então, essa destinação do lucro para a reserva, o efeito é zero. Então, eu vou colocar aqui, ó, vermelhinho nela. Isso, para mim, eu não vou utilizar. Destinação do lucro para dividendo. E os dividendos, ao distribuir, o efeito é negativo e seguir o baile aí. Então, isso aqui é o quê? Negativo. Então, eu vou colocar aqui de amarelo para que a gente possa lembrar que a distribuição de dividendos, o efeito, ele é negativo. Aí aqui eu tenho aquisição de ação da própria companhia. O que é isso? Ação em tesouraria. Então, pode vir com esse nome, ó, aquisição de ação da própria companhia. Pode vir com esse nome de aquisição de ação de emissão própria. Ou pode vir com o nome de ação em tesouraria. Percebam que a questão, ela não diz que esse valor ele é devedor. Mas aí você sabe que a ação em tesouraria, ela é ação em tesouraria, ela é negativa. Então, você sabe aí, ó, que esse valor essa ação, ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir o seu PL. Integralização de capital em dinheiro. Integralização num dinheiro soma, mas se for permutar no PL, efeito é zero. Então, quando eu estiver integralizando o meu capital com dinheiro, isso vai fazer o quê no meu PL? Eu vou somar. Por quê? Porque o sócio está indo lá e está aportando dinheiro na minha empresa, isso aumenta o meu PL. Mas se eu estiver permutando, se eu estiver tirando da reserva e colocando no capital, isso é um aumento, é uma integralização de capital, mas é por meio de permuta. Se for permuta, o efeito é zero. Eu estou tirando de um bolso e colocando no outro bolso da minha calça. Eu não estou aumentando o meu PL. Que é justamente esse ícone aqui, ó. Incorporação de reservas ao capital. Eu estou tirando das reservas e estou colocando aonde? No capital. Então, eu estou integralizando, só que por meio de permuta. Então, isso aqui, o efeito é zero. Com base nisso, rapidinho a gente fez aí, ó, a gente já vai ter tranquilo o saldo da questão. Então, como ele quer o saldo do patrimônio líquido, eu vou pegar o saldo inicial e eu vou somar e subtrair as movimentações do período. Então, eu tenho 100 mil, mais 20 mil do meu lucro, menos 5 mil do dividendo, menos 2 mil de ação de emissão própria, que são as ações em tesouraria, mais 9 mil da integralização em dinheiro. Então, se eu pegar, ó, passando para cá, fizer, eu vou ter 100 mil de saldo inicial, mais 22 mil, que é a movimentação do período, que é 20 mil de lucro, menos 5 mil de dividendos, menos 2 mil de ação em tesouraria, mais 9 mil de integralização em dinheiro. Então, se eu pegar 100 com 22, que é o saldo da minha movimentação do período,
eu vou achar aí 122 mil, que é a letra C. Então, você marca aí letra C, sem medo de ser feliz. Então, percebam que se você souber o que soma e o que subtrai, rapidinho você faz. Mas se a banca não quisesse o saldo do PL, se ele quisesse apenas a movimentação do período, aí você marcaria o 22 mil, que é a movimentação do período, sem levar em consideração o saldo inicial, certo? Então, nossa questão aí, nossa primeira questão, letra C. Dúvidas com relação à primeira questão? Todo mundo conseguiu chegar na primeira questão? Se tiver dúvida, pode gritar. A gente vai fazer algumas outras questões aí, são 7 questões, tem uma teórica. Então, a gente vai fazer outras questões que envolvam DMPL, que envolvam DLPA. Então, quem tiver dúvida, pode falar, pode colocar no chat. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é o seguinte. Ela diz o seguinte. Essa segunda questão, ela foi da prova 2012.2. E ela é uma questão bem interessante. E a gente vai ver por que ela é interessante. Ela diz o seguinte. Com base nas informações a seguir, elabore a DMPL e, em seguida, assinale a opção correta. Veja. A questão, ela está mandando eu elaborar a DMPL. Aí ela coloca um quadrinho aí, que é os valores de 31/12/2011. Então, eu tenho capital social, reserva de lucro. Dentro da reserva de lucro, eu tenho legal, lucro para expansão e de contingência. E o saldo do meu PL é 295 mil. Aí ela diz o seguinte, o lucro foi de 70 mil. A reserva legal é 5% desse lucro aqui. Aí ele disse que houve reversão das reservas de contingência por deixarem de existir os motivos que geraram sua constituição. Então, essa reserva de contingência aqui, ó, ela foi revertida. Foram constituídas reservas de lucro para expansão no valor de 50 mil. Aí, o que ele quer? Ele quer o valor do dividendo. Então, apesar de ser uma questão de DMPL, como ele quer o valor do dividendo e ele dá as movimentações do meu período, a gente vai fazer ela usando a DLPA. Como assim, Ayane? Vamos olhar aqui, ó. Então, eu tenho essas informações que eu vou usar e eu tenho essas movimentações do período. Então, ele quer o quê? Quem é o meu dividendo? É isso que ele quer. Então, vê só. Se eu sei que eu não tenho saldo final na conta de lucro acumulado, então a DLPA, ela vai encerrar com quanto? Com 0. Eu vou destinar todo o meu lucro. Então, o saldo inicial eu também não tenho. Então, quem é o saldo inicial da minha DLPA? 0. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar ou subtrair tudo aquilo que altera a DLPA. Por que eu estou fazendo a DLPA? Porque ele quer o valor que eu destinei para dividendos. Então, vê só. Ele disse aqui que eu tive... Então, vamos lembrar da DLPA. A DLPA começa com saldo inicial. Depois tem os ajustes até chegar ao ajustado. Se houver reversão, no lucro eu vou somar. E a DLPA começa com saldo inicial e depois tem os ajustes até chegar ao ajustado. Agora preste atenção, porque se houver reversão, você vai ter que somar e um novo saldo, encontrar. Parou aí, vamos olhar. Saldo inicial, 0. Eu tive ajuste? Não. Eu tive reversão? Tive. Ele disse aqui que eu tive uma reversão da reserva de contingência. Houve reversão total. Que era o valor que eu tinha na reserva de contingência? 25 mil. Então, essa reversão eu vou fazer o quê? Somar. Junto com a reversão, o lucro eu vou somar. Mas se houver prejuízo, aí eu vou retirar. Então, vamos lá. Junto com a reversão, o lucro eu vou somar. Que foi o meu lucro? 70 mil. Então, eu tenho o saldo inicial, mais a reversão, mais o lucro. Aí, agora. Mas se houver prejuízo, aí eu vou retirar.
Se liga aí, meu irmão, nos passos dessa canção, pois é dançando forró que juntos vamos passar. E para finalizar, só falta distribuir. Pode ser com reservas, dividendos ou capital. Então, quais são as três formas que eu tenho para distribuir o meu lucro? Reserva, constituindo reserva de lucro, incorporando ao capital ou distribuindo para dividendos. Então, vê só. Eu constituí reserva de lucro, constituí 5%, que foi a reserva legal, que dá 13.500. Então, esse valor da constituição eu vou subtrair. Então, eu não estou distribuindo, então eu estou tirando do lucro negativo. E eu tive uma reserva de lucro para expansão, que também é uma reserva de lucro, 50 mil. O que eu quero saber? Quanto foi para dividendos? Então, menos dividendos, que é o que eu quero achar. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita, que é o dividendos, que é o valor que eu quero achar. Então, eu vou organizar aí essa equação. Letras, eu vou deixar no primeiro membro, número, eu vou deixar no segundo membro. Então, se eu pegar aqui, ó, 0 mais 25, mais 70 mil, então, 25 mais 70 mil, 95 mil. 3.500 menos 3.500 mais menos 50 mil, menos 53.500. Então, eu tenho 95 mil positivo, menos 53.500 negativo, menos os dividendos, que eu não sei quanto foi, vai ser igual a quanto? Zero, porque eu não posso ter saldo final aí nessa conta, eu tenho que distribuir tudo. Então, agora eu tenho 95 mil menos 53.500, eu vou ter 41.500, menos dividendos igual a zero. Aí, agora sim, eu vou organizar. Letras eu deixo no primeiro membro, número eu passo para o segundo membro, muda o membro, muda o sinal. Menos dividendos é igual a, aqui está positivo, quando vai para o segundo membro, vai negativo. Multiplico tudo por menos 1 para achar o valor positivo. Dividendos vai ser quanto? 41.500, que é a letra A. Então, essa questãozinha aí é uma questãozinha que ela foi um pouquinho complicada, porque a banca direciona para a DMPL, mas você resolve ela fazendo a DLPA, já que ela quer o valor que vai para dividendos. Dúvidas com relação à segunda questão? Todo mundo conseguiu fazer? Se tiver qualquer tipo de dúvida, essa é a questão que ela vai um pouquinho diferente das demais questões da ficha, porque ela envolve DLPA. Então, por isso que é importante você saber a letra da música, saber o que entra, o que sai, para que você... Ela deu saldo final? Não. Mas ela deu o PL. Quando você olha o PL final, você vê que não tem a conta de lucro acumulado. Então, você deduz-se que todo o valor que eu tenho lá, eu destino. Então, aí você está deduzindo isso, que não tem saldo. Porque se tivesse, teria uma conta aqui no PL de lucro acumulado. Então, você diz que é zero. Entendeu, Bruna? Entendeu? Perfeito. Então, é isso aí, jovens. Fazendo por essa equaçãozinha, você acha a incógnita que está faltando, que é dividendos. E percebam que você podia fazer isso aqui, ó, se tivesse, ao invés do dividendos, ela quisesse saber o lucro do período. Então, desse o dividendo, mas quisesse que você calculasse o lucro. Você fazia toda a estrutura e no lugar do lucro você colocava lá o valor, um X, o nome lucro, que é o valor que você quer descobrir. Achava a equação, montava a equação e você conseguia achar o lucro. Então, aí é um tipo de questão que ela omite um dos elementos da demonstração e pede para que você calcule. Perceba que ela não quer o saldo final da DLPA, ela não quer a movimentação do período da DMPL, ela não quer o saldo final do PL, ela quer um elemento do PL, que é o dividendos, que é a parte do dividendos que você destinou ali, a parte do lucro para dividendos. Certo? Então, a segunda questão, fechou, tranquilo. Terceira questão. Terceira questão é bem parecida com a primeira questão. Essa é da prova 2011.2. E ela diz o seguinte: uma sociedade empresária possuía em 1/1 de 2012 os seguintes saldos. Aí ela coloca os saldos aqui, ó. Aí ela diz durante o ano de 2012. Então, vê, qual é a primeira coisa que você vai saber? Se esses saldos estavam lá em 1/1 de 2012
e ela dá a movimentação do ano de 2012. O que é que isso aqui representa? O saldo inicial. Essa é a posição inicial do seu PL. Porque é o valor que você tem em 1 de 2012 e ela dá a movimentação do ano de 2012. Então, esse daqui, esse quadrinho aqui, é o seu saldo inicial. O que é que você tem que olhar? Percebam que ele não coloca o total do saldo inicial. Você vai ter que achar ele, somando os elementos. Só que dentro aí, eu tenho uma continha que é capital a integralizar. Estão vendo que é a segunda conta? E essa conta, a gente sabe que ela é uma conta retificadora, ela tem natureza devedora. Só que a banca não coloca essa informação aqui, ela não coloca o valor negativo. Então, quando você for achar o seu saldo inicial, você vai saber que esse valor do capital a integralizar, ao invés de somar, você vai fazer o que com ele no seu PL? Subtrair. Então, o seu saldo inicial vai ser 100 mil menos 40 mil, mais o saldo que você tem de reserva legal, mais o saldo que você tem de reserva de contingência. Então, tenham atenção a essas contas retificadoras. Ação em tesouraria, capital a integralizar, prejuízo acumulado, ajuste de avaliação patrimonial, devedor, porque vão ser contas que vão diminuir o seu PL, certo? Então, vamos olhar aqui, ó. Durante o ano de 2012, eu tive as seguintes movimentações. Aí ele disse que eu tive uma integralização no valor de 15 mil. Integralização no dinheiro, soma. Mas ele não disse que foi no dinheiro, mas ele também não disse que foi permuta. Então, quando ele não diz, a gente considera que é em dinheiro. Integralização no dinheiro, soma. Então, o que é que eu vou fazer com esse valor? Eu vou somar. Essa movimentação aqui, ela aumenta o meu PL, certo? Deixa eu colocar outra cor aqui, para ficar melhor da gente ver. Pronto. Aí eu tive um lucro de 45 mil. Se eu tiver lucro, somo no PL. Então, esse lucro eu vou fazer o que com ele? Somar também. Aí ele diz que desse lucro, 5% eu coloquei na reserva legal, 12% eu coloquei na reserva de contingência, e o que sobrou eu coloquei aonde? Eu distribuí para dividendos. Então, eu constituí uma reserva legal, eu constituí uma reserva de contingência. Constituição de reserva de lucro, o efeito é zero. Reservas de lucro, o efeito é zero. Sua reversão, ela também é zero. Então, se só fosse a Constituição, a gente ia desconsiderar essa informação, porque o efeito no PL disso é zero. Só que eu tenho que saber quanto foi para a reserva legal, quanto foi para a reserva de contingência, porque o que sobrar do meu lucro, eu vou fazer o quê? Eu vou distribuir para dividendos. E os dividendos, ao distribuir, o efeito é negativo e segue o baile aí. Então, os dividendos, o efeito, ele é negativo. Então, eu tenho que saber quanto foi para dividendos para poder subtrair. E ele quer o quê? O valor total do meu PL. Então, rapidinho eu consigo fazer. Como ele quer o saldo do PL, o valor total do PL, eu vou pegar o saldo inicial e vou somar ou subtrair as movimentações do meu período. Então, segue só isso aqui. Deixa eu botar aqui em caixa alta para a gente olhar direitinho. Pronto. Ó, primeiro passo, achar meu saldo inicial. Quem é meu saldo inicial? É 100 mil do capital subscrito, menos 40 mil do capital integralizar, porque o capital integralizar, ele é uma conta retificadora, ele é devedor, mais 1.800 da reserva legal, mais 4.320 da reserva de contingência, para eu achar o meu saldo inicial, que é a posição do meu PL. Porque se eu tirar um balanço ali, é o valor que vai estar no saldo do meu PL. Guardo essa informação de 66.120, que eu vou usar já já. Então, vamos para as movimentações do período. Integralização no dinheiro soma. Então, eu vou somar 15 mil. Se eu tiver lucro, eu somo. Eu vou somar 45 mil. Eu já vi que a reserva legal e a reserva de contingência, como são reservas de lucro, a constituição dessas reservas, o efeito é zero. Então, reserva legal, 5% de 45 mil.
Quanto é que dá isso aqui? 2.250. Mas a reserva legal, o efeito é zero. Reserva de contingência é 12%. Lembrando que as reservas de lucro, elas são em cima do lucro. Então, quem é a base da reserva de lucro? O lucro. Então, 5% do lucro, 12% do lucro. Então, a reserva de contingência é 12% de 45 mil, 5.400. Tanto a reserva legal quanto a de contingência, o efeito é zero. Mas ele disse que o restante do meu lucro, depois que eu constituí as duas reservas, eu distribuí para dividendos. E os dividendos, ao distribuir, o efeito é negativo. Então, vamos ver quanto é que eu distribuí para dividendos. Eu tinha 45 mil. 2.250 foi para a reserva legal. 5.400 foi para a reserva de contingência. O que sobra vai para dividendos. Então, qual é o valor que eu vou subtrair dividendos? 37.350. Então, agora eu consigo achar o saldo aí do meu PL. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o saldo inicial, que está aqui em cima, e vou somar ou subtrair a movimentação do meu período, porque ele quer o saldo do PL em 2012. Então, eu tenho o meu saldo inicial, que a gente achou aqui em cima. Então, eu vou ter 15 mil mais 45 mil menos o valor que foi para dividendos, 37.350. Se eu fizer aqui, 15 com 45 menos 37.350, eu vou achar mais 22.650. Então, quem é o total do meu PL no final de 2012? É o saldo inicial, 66.120, mais 22.650. Então, quem é o saldo do meu PL aí no final de 2012? 88.770. Que isso aí vai ser a letra, deixa eu ver aqui, B, certo? Letra B aí da nossa terceira questão. Tranquilo? Alguma dúvida com relação à terceira? Então, a gente já fez a primeira questãozinha que pedia o saldo final do PL. Quando ela pede o saldo final do PL, você vai pegar o saldo inicial, somar ou subtrair as movimentações do período. Segunda questão, ela queria os dividendos. Então, a gente fez com equação usando a DLPA. Terceira questão, também queria o saldo final do PL. Então, você pega o saldo inicial, soma ou subtrai as movimentações do período. Certo? Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão, ela é uma questão diferente. Por quê? Porque ela não quer o saldo do PL. Ela quer o quê? A variação total do PL. Ela quer a variação do período, a mutação do período. Então, eu não vou pegar o saldo inicial. Eu vou pegar apenas a movimentação do período. Aí, ela me deu aqui, essas movimentações. Então, deixa eu abrir aqui para a gente fazer essa questão. Então, ela disse o seguinte, que eu destinei para a reserva de lucro a realizar. O que ela está dizendo? Que eu constituí reserva de lucro a realizar. Lucro a realizar é uma reserva de lucro. Constituição de reserva de lucro, o efeito é zero. Então, eu vou desconsiderar isso aí. Aquisição de ação de emissão própria. O que é isso aí? Ação em tesouraria. Ação em tesouraria, ela é negativa. Então, esse valor ele vai ser negativo. Perceba que a banca ela não coloca aí o valor negativo. Você que tem que saber, jovem, que essa emissão de ação própria, essa aquisição de ação de emissão própria são as ações de tesouraria e que elas são negativas. Destinação para reserva legal. Reserva legal é uma reserva de lucro. Reserva de lucro, o efeito é zero, então eu vou desconsiderar. Reversão de reserva de contingência. Reserva de contingência também é uma reserva de lucro. Então, tanto a constituição quanto a reversão, o efeito é zero. Reserva de lucro, o efeito é zero. Sua reversão, ela também é zero. Então, eu vou desconsiderar essa informação. Destinação para reserva estatutária. Reserva estatutária também é uma reserva de lucro. Então, o efeito é zero. Distribuição de dividendos. E os dividendos, ao distribuir,
O efeito é negativo. Então, eu vou subtrair aí esse valor. Aumento de capital com incorporação de reserva de lucro. Integralização no dinheiro, soma. Mas se for permuta, no PL, efeito é zero. Eu estou aumentando meu capital usando as reservas de lucro. Eu estou fazendo o quê? Uma permuta. Então, isso, o efeito é zero. Lucro líquido do exercício. Se eu tiver lucro, somo no PL. Então, esse lucro eu vou somar. E aumento de capital social com integralização em dinheiro. Integralização no dinheiro soma. Então, eu vou somar. Então, eu já sei aqui, ó, o que é que soma e o que é que subtrai. E o que é que eu não vou considerar. Então, eu vou pegar aí, ó, a variação do PL. É a movimentação do período. Então, eu tenho menos 336, que são ações de tesouraria, menos 14.496, que é a distribuição para dividendos, mais 16.800, que é o valor do lucro líquido, mais 20.400, que é o valor da integralização em dinheiro. Se eu somar aí, ó, eu vou achar 22.368. Então, qual é o valor do saldo da minha movimentação do período? Letra A. 22.368. Letra A. Tranquilo? Foi que letra? Foi que letra qual, Bruninha? A quarta ou a terceira? Deixa eu colocar aqui as letras. A terceira. A terceira foi a letra B. Então, a gente tem o nosso gabarito aí, ó. Primeiro, foi a letra C. Segundo, foi a letra A. Terceiro, foi a letra B. C, A, B. E a quarta questão agora foi a letra A. Então, a diferença da quarta para a primeira e para a terceira é que na quarta ele não quer o saldo final do PL, ele só quer a movimentação do período, certo? Dúvidas com relação aí? Dá para a gente seguir? Todo mundo está conseguindo fazer? Tranquilo? Vamos para a nossa quinta questão. A quinta questão foi da prova 2014.1. Ela diz o seguinte: considere os dados extraídos da DMPL de uma empresa referente ao exercício 2013. Então, ele coloca essas informações. A proposta da administração da destinação do lucro é transferência para essas reservas e distribuição de dividendos. O que é que ele quer? A variação total do PL. Então, mais uma vez, a questão não quer o saldo final do PL. Ele quer a movimentação do período apenas. Então, eu tenho o quê? Qual é a minha movimentação do período? Vamos fazer aqui a movimentação do período. Aumento de capital com reserva. Integralização em dinheiro soma, mas se for permuta, efeito zero. Integralizar, aumento de capital com reserva, eu estou fazendo uma permuta. Aumento de capital por integralização. Então, aí é no dinheiro. Eu vou fazer o quê? Somar. Reversão da reserva de contingência. Reserva de lucro, efeito é zero. Sua reversão também é zero. Desconsidere. Reversão de reserva de lucro a realizar. Reversão de outra reserva de lucro, o efeito é zero. Aquisição de ação da própria empresa, que são as ações de tesouraria, o efeito é negativo. E lucro líquido, se eu tiver lucro, somo no PL. Aí aqui eu tenho do lado que do lucro eu fiz o quê? Eu constituí reserva legal. Então, constituição de reserva legal, zero, efeito zero. Eu constituí reserva estatutária, que é outra reserva de lucro, efeito zero também. Eu constituí lucros a realizar, que é outra reserva de lucro, efeito zero. E eu distribuí dividendos, que o efeito é negativo. Então, aí, qual é a movimentação do meu período? É 59.500 do aumento do capital por dinheiro, menos 980 da ação da própria empresa, que são as ações em tesouraria, mais 49 mil do lucro do exercício, do lucro líquido,
e menos 42.280 do que eu distribuí para dividendos. Então, eu vou achar a movimentação aí de 65.240. Letra D. Então, quinta questão aí, letra D. Todo mundo entendeu aí a quinta questão? Tranquilo? Então, assim como a quarta questão, na quinta questão, eu quero saber as movimentações do período, a variação do PL. Ele não quer o saldo final do PL, ele quer a variação do PL, as movimentações do período. Certo? Tranquilo? Então, a gente já está bem finalizando aqui, só faltam duas questões. A sexta questão é uma questão teórica, que envolve tanto o DMPL quanto o DLPA. E a última questão, que é a sétima, é uma questão de DMPL também, mas é uma questão prática. Então, vamos para a quinta questão. Vê só. Essa questão aqui, ela foi da prova 2016.1. E ela envolvia tanto o DMPL quanto o DLPA. Só que aí, no título da questão, diz o seguinte: com relação a DLPA, julgue os itens como verdadeiro ou falso. Aí você pensa, é uma questão de DLPA. Mas dentro das assertivas, ela envolve também DMPL. Então, tem que saber a casadinha, tem que saber as semelhanças e diferenças dessas duas demonstrações. Então, na assertiva 1, tem dizendo o seguinte: a demonstração da mutação do patrimônio líquido pode ser incluída na DLPA, a qual é mais abrangente. Ele fez o quê? Ele trocou, né? Nayane. Oi, baby. Sumiu aí o slide. Eita. Foi? Então, eu acho que parou o compartilhamento. Deixa eu compartilhar de novo aqui. E eu queria ver só a Obrigada. resposta do quinto de novo. Eu Só o boto. valor. Beleza. Eu boto aqui no quinto, tu olha e depois a gente volta para essa. Ó, quinta questão, tá vendo? Apareceu aí? Essa é a resposta do quinto. Apareceu. Pronto. Obrigada, mamãe. 65.240, letra D. Movimentação do período. Então, por isso que eu digo a vocês, lembrem das musiquinhas, a gente faz na resenha para descontrair, mas é importante, muita gente, quando lembra, consegue fazer rapidinho essa questão, economiza um tempo danado. Então, perfeito. Vamos para a sexta, né? Então, como eu estava falando, na assertiva 1, a banca fez o quê? A banca trocou. Ela disse que a DMPL pode ser incluída na DLPA, e o contrário, né? É a DLPA que pode ser incluída na DMPL. Por isso que a assertiva 1 é falsa. Se ele quer que eu marque a correta, e eu tenho certeza que a 1 é falsa, então eu sei que nem é C e nem é D, porque C e D começa com verdadeiro. Então, aí, ó, eu tinha uma probabilidade no chute de acertar 25%, e agora eu tenho uma probabilidade de acertar de 50%. Então, mesmo que eu só saiba isso, eu já aumento minha probabilidade de acerto. Mas aí vocês sabem o resto, tenho certeza. Vamos ver a assertiva 2. Quando a entidade evidenciar o resultado de sua destinação nas notas explicativas, está desobrigada a publicar a DLPA. Não, falso. Ela está desobrigada a publicar a DLPA quando ela fizer a DMPL, porque a DLPA está contida na DMPL. Então, a assertiva 2 aqui, ela está falsa. Então, eu já matei a questão, que é a letra A. Falso, falso. E aqui ele diz, a demonstração do lucro ou prejuízo discriminará, entre outros, o saldo inicial, a DLPA, começa com saldo inicial. As reversões de reserva, se houver reversão, eu vou somar. E o lucro, até eu esqueço, vamos começar, tem que contar tudo do começo para lembrar. A DLPA começa com saldo inicial, e depois tem os ajustes até chegar ao ajustado. Mas se houver reversão, agora eu esqueci, vê que serviceira. Como é que a pessoa esquece a própria paródia da pessoa? A pessoa tá ficando o quê? Sem juízo. Isso é juízo que já tá indo embora. Mas a pessoa é persistente. A pessoa é brasileira, a pessoa não desiste nunca, e a pessoa vai lembrar. Só que a pessoa só lembra cantando, então eu vou ter que cantar tudinho agora só para lembrar a minha música. E a DLPA começa com saldo inicial e depois tem os ajustes até chegar ao ajustado. Agora preste atenção,
Porque se houver reversão, você vai ter que somar em um novo saldo e encontrar. Junto com a reversão, o lucro eu vou somar. Então, é isso aí, jovens. Eu vou ter saldo inicial, que a DLPA começa com saldo inicial. Se houver reversão, eu vou somar. E, junto com a reversão, o lucro eu vou somar. Se fosse prejuízo, eu ia subtrair. Então, na DLPA, eu vou ter tanto saldo inicial, quanto as reversões de lucro, quanto o lucro do exercício. Essa assertiva 3, ela está verdadeira. Então, é uma questãozinha teórica que envolve aquele artigo 186. Então, a música tem toda a movimentação do artigo 186. Se você lembrar na música, você lembra do artigo. Então, lembra aí desse joguinho. Ela poderia ter cobrado aqui, ó, a DLPA é uma demonstração obrigatória de acordo com o CPC 26. Falso. É de acordo com a lei das SAs. Então, percebam aí como é que a banca gosta de jogar. Certo? Dúvidas com relação a isso? Tranquilo? Então, vamos para a nossa última questão, para que eu possa liberar vocês, para que vocês possam aproveitar aí o restante da terça-feira de vocês. A gente vai, como eu falei aqui no comecinho da aula, como a gente, essa semana aqui, por uma questão de logística minha, eu não vou estar aqui, vai ficar meio ruim de fazer. A gente não vai ter encontro semana que vem, mas eu vou mandar um material do DFC para que vocês possam aí, no tempo vago, responder. Aí vai ter São João, então eu vou dar uma parada para que vocês possam descansar, mas a gente volta para que a gente possa ter o nosso encontro. A gente vai colocar aí uma data que fique melhor para todo mundo. Como eu vou estar de recesso também, então pode ser qualquer dia da semana, porque eu não vou estar dando aula durante os outros dias, então a gente escolhe um dia que fique melhor para todo mundo e faz os nossos encontros. Então, nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar demonstração do fluxo de caixa DFC. Certo? Certo, Mário? Coloca a resposta. Ah, já botei, né? Pronto. Então, a gente vai ter aí no nosso próximo encontro DFC. Então, a gente vai trabalhar detalhes da DFC. Construção pelo método indireto, construção pelo método direto, caixa gerado, caixa consumido. O que é que entra em cada atividade, para que vocês possam saber bem o CPC 03, que é o CPC que trata sobre demonstração do fluxo de caixa. Certo? Então, vamos para a nossa saideira, que é a 7ª questão. A 7ª questão diz o seguinte: uma sociedade empresária apresentava em 1/1 de 2014 os seguintes saldos em sua conta do PL. Então, eu tinha capital subscrito, capital integralizar, reserva legal, reserva de lucro para expansão. Durante o ano de 2014, então, isso aqui é o quê? Saldo inicial, 1/1 de 2014. E aqui a banca foi boazinha. Ela colocou que capital integralizar é devedor. Ela colocou a natureza das contas. Então, você já sabe que se é devedor, você vai subtrair e não somar. Aí, ele coloca as movimentações do período. Então, eu coloquei aqui, ó, todas as movimentações do período. O que é que ele quer? O saldo do PL em 31/12/2014. Então, ele quer o saldo final do PL. Eu já sei que quando ele quer o saldo final do PL, eu vou pegar o saldo inicial e vou somar ou subtrair as movimentações do meu período. Então, agora aqui, ó, quem é meu saldo inicial? É 50 mil de capital subscrito, menos 150 do capital a integralizar, mais 30 mil do saldo que eu tenho na reserva legal, mais 50 mil do saldo que eu tenho de lucro para expansão, que é outra reserva de lucro. Então, eu vou achar de saldo inicial aí 430 mil. Então, agora eu vou para a movimentação do período. Integralização em dinheiro. Integralização no dinheiro, soma. Então, essa integralização de dinheiro eu vou somar. O lucro, se eu tiver lucro, eu somo no PL. Destinação do lucro para dividendos. E os dividendos, ao distribuir, o efeito é negativo. Destinação do lucro para reserva legal. Reserva legal é uma reserva de lucro. Reserva de lucro, o efeito é zero. Destinação para reserva de lucro para expansão, que é outra reserva de lucro. Reserva de lucro, o efeito é zero. Então, eu vou ter o saldo inicial, 430 mil, mais ou menos a movimentação do período, que é 80 mil da integralização em dinheiro, mais 120 mil do lucro líquido do período, menos 65 mil do que eu destinei para dividendos.
Então, eu tenho 430 mil mais 135 mil, 565 mil, letra A. Nossa última questãozinha aí, letra A. Então, percebam que DLPA e DMPL são questões bem tranquilas se você souber as movimentações. O que é que você tem que saber? Essas particularidadezinhas que a gente trabalhou bem nessa aula e os efeitos dessas movimentações. É importante que vocês saibam também os tipos de reserva de lucro. Porque percebam que a banca, muitas vezes, ela não coloca reserva de lucro, ela coloca reserva legal. Cabe a você saber que a reserva de lucro, a constituição é a reversão, o efeito é zero, e que a reserva legal é uma reserva de lucro. Então, sabendo aí os tipos de reserva de lucro, para você conseguir identificar quando for uma reserva de lucro, você consegue aí fazer tranquilamente qualquer questão que envolva DMPL e DLPA.